Cibele Almeida nasceu no Brasil, na cidade do Recife, em Pernambuco. Eu sou a segunda filha de 4 filhos, um irmão e mais 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova e um irmão mais novo. Meus pais, minha mãe trabalhou sempre na área pública, na Secretaria da Fazenda, no meu estado. Meu pai sempre foi bancário, foi tesoureiro. Os 2 ambos são reformados, aposentados, como a gente diz no Brasil. E até o ano passado não estavam comigo, mas este ano do ano passado para cá já vieram e eu agora fico mais tranquila. Minha mãe já tem 80 anos, meu pai também está perto disso. Então, eu sou filha e eu me lembro muito bem da minha juventude, da minha adolescência, da minha infância, que eu sempre quis intervir na sociedade de alguma forma e participei, quando era pequena, de muitas atividades cívicas na escola. E também, quando cresci um pouco, fui para ser adolescente, eu comecei a me envolver também politicamente com as coisas, e achava que poderia contribuir de alguma forma. Então, eu tenho uma história de vida lá no meu país, que eu recomecei aqui também em Portugal. Na altura, na minha adolescência, fiz um magistério, porque queria ensinar crianças, e eu lembro ainda muito bem quando tinha meus 14 anos, que eu bati na porta de uma escolinha perto da minha casa, perguntando se não queriam ajuda, porque eu poderia ajudar no maternal, que chamava lá, com as crianças que ficavam na escola pequenas, bebês. Então eu bati, não precisam de ajuda, eu quero ser auxiliar do maternal, e já comecei a trabalhar nessa escola, eu tinha 14 anos, e depois fui fazer o meu magistério para poder dar aulas, e comecei a dar aulas para crianças. Então sempre fui voltada para a área de educação. Essa foi meu background, né, aquilo que eu tinha de infância e que continuei a fazer. Mas quando adolescente, quando fui para a universidade, decidi fazer área de comunicação social, relações públicas, que gostava de me comunicar, de falar com as pessoas, de me relacionar com gente. Então decidi fazer RP e na altura fui convidada para trabalhar em algumas multinacionais, como a Philips, a Nestlé, e tive uma adolescência. Depois fui convidada para trabalhar num banco, e passei muitos anos, 7 anos nesse banco, foi o Banco Econômico, depois foi comprado pelo BBVA, mas sempre a área de educação me chamava, né? Eu tenho uma irmã que me dizia, né, você foge da área de educação, quer seja de educação de crianças, como também de adultos. Então eu passei um tempo em João Pessoa, numa outra cidade, onde minha irmã, que é da área de educação, morava, e quando cheguei lá, decidi fazer um mestrado em RH, em gestão empresarial, com foco na área de recursos humanos, e também abri uma escola lá. Já tinha aberto uma escola no Brasil, na minha cidade, junto com outras mães, uma cooperativa para poder cuidar das crianças. E quando fui a João Pessoa, abri uma escola com minha irmã para cuidar do ensino infantil e fundamental. Então, essa área de educação já está em mim e sempre tem me chamado, apesar da minha irmã dizer que eu fujo dela, né? Então, depois de educar crianças, eu comecei a trabalhar também com a educação de adultos, né? Fui dar aula em universidade quando concluí meu mestrado, ensinava em 6 pós-graduações na minha cidade, ensinava recursos humanos numa outra instituição de ensino superior, e sem falar nos treinamentos, porque eu tenho uma consultoria, na verdade tinha até 2020 mais ou menos, uma consultoria que atuava lá na minha cidade, no meu estado, aliás no país inteiro, trabalhando com consultoria e treinamento e desenvolvimento, que aqui em Portugal chama-se formação. Então, quando cheguei, abri essa consultoria em 1996, para ter uma ideia, e foi até 2020, e trabalhei muito com a parte de desenvolver pessoas que estão nas empresas. Então esse tem sido o meu foco, sempre quando me envolvia, quer seja no mundo empresarial, quer seja no mundo associativo, a minha ideia sempre foi ajudar para que as pessoas pudessem serem desenvolvidas. Então no Brasil eu presidi uma associação de recursos humanos durante muitos anos, além de presidir também um conselho de relações públicas. Então, sempre estive à frente dessas atividades para poder ajudar as pessoas a serem desenvolvidas e melhoradas, né? Então, esse tem sido o meu percurso no meu país, onde eu pude ajudar muita gente, e eu espero aqui também fazer o mesmo.
Muito bem. Cibele Almeida, mãe, não é? Se for perguntar aos meus filhos, vai dizer que eu sou muito forte, porque eu sou muito decidida, sou uma pessoa que gosta de disciplina, não gosto das coisas desorganizadas e sem disciplina, cumpro com o horário. Se tem alguém que cumpre com o horário, as pessoas pensam até que eu sou britânica, né? Porque eu muitas vezes marcam um horário, eu chego antes, sou muito comprometida com as pessoas, com o horário. Então, meus filhos foram sempre muito bem disciplinados, nunca me fizeram vergonha em lugar algum, porque eu trabalhei na educação junto com meu marido, graças a Deus pelo meu marido que esteve também à frente da educação juntamente comigo dos nossos filhos. Então, se for perguntar aos meus filhos quem é Cibele Almeida, mãe, vão dizer, ai, minha mãe é muito brava, porque eu sempre fui muito forte, e isso eles agradecem hoje, porque sabem que a disciplina é algo muito importante, né? Eles viam crianças que batiam nos pais, e faziam coisas que não deviam, e diziam, olha, maninha, lá no Brasil, no Nordeste chamamos maninha, né? Olha, mãe, aquela criança não tem disciplina alguma. E hoje eles têm os filhos deles para poderem fazer também isso. Logicamente tem que ser uma disciplina com amor, uma disciplina que visa fazer com que a criança lá na frente, como dizia um tio meu, né, que é melhor apanhar, né, levar uma surra, uma pisa, como da mãe ou do pai, do que amanhã apanhar da polícia, não é? Então, nós trabalhamos muito na educação dos nossos filhos e como temos princípios cristãos, tudo baseado na escritura, naquilo que Deus nos ensina a fazer em relação aos nossos filhos. Então, nós disciplinamos nossos filhos mais para que eles pudessem ser bons cidadãos, e o são, né? E que pudessem também servir a sociedade como nós servimos e servir a Deus. Sou casada há 34 anos, né? Vamos fazer em dezembro deste ano 34 anos. Nós estamos em 2024, casamos em 1990. Conheci o meu marido na igreja, eu sou de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana, e hoje a nossa igreja presbiteriana aqui em Braga está ligada à Igreja Presbiteriana da Escócia. Meu marido é um homem super, hiper paciente, porque eu me envolvo com muitas atividades de todo lado, quer seja na vida política, na vida associativa, na vida de negócio, na vida, enfim. Então, eu estou envolvida em muitas coisas porque eu gosto, né? Isso é que me dá o motor para a vida, né? É trabalhar, é poder contribuir, desenvolver pessoas. Então, meu marido é uma pessoa muito paciente e tem me dado suporte também nessas coisas. É o meu apoio, e é por isso que nós estamos juntos e unidos, né? Graças a Deus, até hoje. Cibele Almeida Cidadã, eu acredito que desde minha adolescência eu tenho procurado intervir de alguma forma na sociedade. Eu sempre fiz parte de movimentos na escola, de movimentos na faculdade, de movimentos que pudessem, de conselhos, de representações de profissão, então, e sempre me colocavam à frente nos grupos escolares, etc. Porque eu termino puxando essas pessoas para que pudessem fazer algo, né? Eu não consigo ver algum problema e dizer, não, não posso fazer nada em relação a isso. Então, eu tenho feito exatamente isso, tenho desde nova, não é? Até me diziam, eu me lembro meus tios, achavam que ia ser jornalista, porque eu gostava muito de escrever, mas na verdade eu não queria só reportar os fatos, eu queria intervir na sociedade, queria mudar aquilo que eu achava que era errado. Eu fazia músicas quando era criança, e as músicas tinham esse texto, né, de mudar o mundo, de mudar as coisas, e não deixar as coisas do jeito que estão. Então eu acho que de alguma forma Deus tem me usado para isso, né? Eu tenho sido colocada em alguns locais, em algumas situações, onde eu percebo que muita gente, e às vezes pessoas que eu nem lembro mais, que vêm, olha, professora, olha, formadora, eu tive com você, hoje eu estou na empresa tal, eu fui sua aluna, hoje eu faço isso, eu faço aquilo. Então, quando eu vejo isso, eu fico satisfeita, porque eu sei que pude ajudar alguém de alguma forma. E eu queria que essa ajuda não ficasse limitada aos meus alunos, nem a um público mais restrito, mas que pudesse ser algo maior e pudesse atingir mais pessoas. E é como eu disse, a minha missão nessa área de educação, apesar de eu fugir dela muitas vezes, né? Mas a minha missão é exatamente na parte da educação, né? Precisamos
ajudar as pessoas a compreenderem as coisas para poder fazerem da forma correta, né? Cibele Almeida tem licenciatura em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Chegou a fazer alguns mestrados, mas não concluiu por conta das atividades, um mestrado em Didática de Ensino e outros mais, mas não vale a pena falar sobre eles. Como eu disse anteriormente, cheguei a fazer um magistério para poder ensinar as crianças, que é o curso pedagógico que a gente chama no Brasil. E depois da minha licenciatura, cheguei a fazer também uma pós-graduação, lato sensu, Relações Públicas para o Turismo, porque eu também tenho muita atividade voltada para a área do turismo. Depois dessa pós-graduação, eu decidi fazer um mestrado, porque na época eu já desenvolvia trabalhos para as empresas em recursos humanos, mas a minha base de formação era em comunicação, então eu precisaria da base em RH, na área de administração. Foi quando eu fiz o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, em gestão empresarial, com foco em recursos humanos, né? Essa é a especialização. E depois decidi fazer um doutoramento aqui na Universidade do Minho, em Ciências da Comunicação. E agora, nessa nova fase, decidi fazer um outro mestrado, e agora vou estudar um mestrado super, hiper inovador, né? Que é da Universidade Sem Fronteiras, onde estão 6 universidades em parceria, que é a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e Trás dos Montes, e mais 3 espanholas, são 6, e chama-se Mestrado dos Desafios das Cidades. Então, vai ser muito interessante, vou começar a partir de setembro, porque eu acho que com esse mestrado eu vou poder ajudar, inclusive, não só pessoas, mas a própria cidade onde eu estou incluída, que é Braga, no caso. Cibele Almeida, Brasil. O Brasil está no meu coração, né? Sou brasileira de coração e alma, mas infelizmente o nosso Brasil está largado, né? Eu digo assim, eu vou, por exemplo, todos os anos praticamente ao Brasil e fico triste quando chego lá e vejo a situação do nosso país, que tem tudo para ser um país rico, né? Porque tem muitas riquezas naturais e é um povo alegre, um povo bonito, um povo animado, positivo, mas, no entanto, nós estamos vivendo uma situação atualmente que não é muito boa. Eu fico triste em ver a questão da violência, as pessoas não acreditam, mas já publiquei algumas vezes em alguns lugares que já fui assaltada 20 vezes, o pessoal, isso é mentira dessa brasileira e não sei o quê, e não é mentira, é verdade. 7 delas foi no banco, quando eu trabalhava no Banco Econômico, né, que foi depois comprado pelo BBVA. Desses assaltos no banco, eram assaltos terríveis, né, de pessoas com granada, com metralhadoras, e os clientes ficavam perturbadíssimos, e podíamos qualquer dia desse ser também vítima, né, ali de qualquer outra violência, além do assalto ao banco. Então, além disso, assalto desde a minha adolescência, quando fui fazer a minha inscrição na universidade e com revólver na cabeça, no carro. O nosso carro no Brasil era com aqueles vidros escuros para não ver que tinha uma mulher dentro, porque de fato eu fui vítima mais de 20 vezes. Eu digo 20, mas foi mais de 20 vezes. Por exemplo, meu marido nunca foi assaltado, só foi assaltado porque estava comigo. Na época que nós éramos noivos, o assaltante levou a nossa aliança de noivado. E ele disse que eu sou um chama-ladrão, de verdade, né? Mas assim, infelizmente, eu quando chego ao Brasil me sinto na insegurança. Apesar de ser um país acolhedor, bonito, rico, né, nas frutas, naquilo que é de natural, é muito bonito o nosso país, né? Mas, infelizmente, nós não temos um país hoje, né, de segurança, né? E foi esse o motivo da minha vinda também para Portugal, em questão da segurança, porque eu já fui vítima, inclusive já fui ameaçada por assaltantes, né, porque eu os vi, né, depois, 2 assaltantes, eles começaram a me perseguir, e, bom, são muitas histórias que eu poderia contar aqui, mas eu, de fato, já fui muito vítima de violência, quer seja assaltos, né, a mão armada, no carro. Eu lembro meu filho hoje tem mais de 30 anos, mas com 2 anos de idade no carro atrás,
uma criança com um caco de vidro, né, e sangue nas mãos, me pedindo as coisas no carro e eu tendo que dar, e aquela sensação de você dar algo que não é do outro, não um roubo, né, isso não me agrada, porque isso não é justo, não é? Então foi quando eu decidi, em 2011, né, que viria estudar fora do meu país e ter também uma experiência de trabalho fora do meu país, mas o que me motivou, em princípio, foi a questão da segurança, né? Porque eu não consigo viver mais no Brasil do jeito que ele está hoje, não é? E eu sou muito livre, muito gosto de andar a pé, gosto de ter liberdade de pensamento, ter esse tipo né, de coisas na minha vida. Então, se eu não tiver isso no meu país, não faz sentido eu estar lá. Por isso que eu tomei a decisão de poder migrar para outro país e estou feliz em Portugal. Eu gostaria muito que os jovens, né, brasileiros pudessem se qualificar cada vez mais. Aquele que está no Brasil precisa pensar na sua educação. Eu já tive a oportunidade de ser mentora de alguns jovens, de algumas pessoas que estavam em início de carreira e que hoje eu vejo sendo professor, doutor em universidades. Eu acho muito bonito isso, porque eles conseguiram aproveitar tudo aquilo que nós passamos para poder aplicar e depois se desenvolver mais ainda. Então, o recado que eu daria para um jovem brasileiro é: não deixe de se qualificar, busque estudar. E estudo não é só o estudo formal, não é? Você precisa fazer a leitura da vida, a leitura do outro, a leitura de livros, a leitura de tudo, para que você possa perceber este mundo e saber como é que você pode contribuir com este mundo, não é? O primeiro recado seria esse: procure se qualificar. E, logicamente, é preciso ter princípios e valores para que você possa fazer tudo isso baseado nesses valores.